Bem, pessoal, nessa terceira parte da nossa aula, né, do nosso módulo, nós vamos discutir com vocês um acidente que não é incomum na clínica e que pode ser evitado na maioria das vezes, que é a fratura do instrumento. O que é interessante é que vocês discutiram isso, né, já no módulo anterior, quando houve a apresentação dos grupos falando sobre os princípios de preparo, e é uma preocupação comum a todo endodontista, né, e todos aqueles que trabalham com instrumentos tão delicados e em um ambiente tão inóspito, né, e com tantas variações anatômicas. Então é importante, é interessante e quem trabalha com endodontia precisa entender os mecanismos de fratura do instrumento para que a gente possa primeiro evitá-los e, caso ocorra, né, entender por que ocorreu e quais as melhores alternativas que nós temos. Né? Então o instrumento, tanto o instrumento de aço inoxidável, utilizado de forma manual, quanto o instrumento rotatório, eles podem fraturar, né? E a fratura deles normalmente ocorre da mesma maneira. Então nós vamos mostrar para vocês os mecanismos de fratura dos instrumentos de níquel titânio, porque normalmente são os instrumentos que mais fraturam por serem utilizados em movimentos de rotação, em que a gente perde um pouco o tato, né, e trabalhamos com esse acionamento ao motor dos instrumentos, ok? Então, esse mecanismo, essa maneira que o instrumento fratura, ele é semelhante a todos os instrumentos, mas ele é mais comum nos instrumentos utilizados em rotação, né, que são os instrumentos de níquel titânio. Então nós temos três maneiras principais, né, ou três formas principais que essa fratura pode acontecer. A primeira delas, que é totalmente controlável por nós, né, dentro da nossa prática clínica, é a fadiga. A fadiga nada mais é do que o cansaço do instrumento. É o uso excessivo do instrumento endodôntico, em que ele começa a dar sinais de alterações e nós insistimos naquele uso. Né? Então a gente sempre brinca com vocês. Não se apaixonem pelos instrumentos. Né? Porque sempre que a gente cria um amor pelo instrumento, a tendência é que você fique com esse instrumento por mais tempo. Né? Então instrumentos que visualmente estão deformados, que vocês utilizaram pela primeira vez, mas que houve qualquer tipo de deformação do instrumento, vamos trocar esses instrumentos. Tá? É mais comum essa deformação ocorrer, por exemplo, em instrumentos de pequeno calibre. Nos instrumentos manuais, ela ocorre muito frequentemente nos instrumentos da série especial. Limas 8, Limas 10, Limas 6, inclusive a Lima 15. E por isso é interessante sempre uma avaliação desse instrumento após o seu uso e, se houver deformações, né, o descarte desse instrumento e a troca por um instrumento novo. Os instrumentos de níquel titânio é a mesma coisa, só que os instrumentos de níquel titânio, por terem um custo maior, né, normalmente a gente se apega mais. Então, vocês começam a pré-clínica com um jogo de instrumentos de níquel titânio, trabalham todos os dentes prototipados com esses instrumentos, a resina ela exige do instrumento, né, pode haver deformação. Aí vocês vão para a CAB, trabalham em pacientes com os instrumentos de níquel titânio, avançam para a clínica integrada 1, clínica integrada 2 e querem finalizar a faculdade com o mesmo jogo de instrumentos de níquel titânio. Então, a cada ano, a cada uso desse instrumento, a chance é maior de uma deformação e de um risco de fratura. Tá? Então, esses instrumentos eles devem ser utilizados, eles têm vida útil e a gente precisa avaliá-los sempre que terminar o uso. Foi a primeira vez que eu utilizei, o instrumento se alterou de forma plástica, de forma, né, ele não volta à sua posição original. Infelizmente, esse instrumento precisa ser trocado, precisa ser substituído, ok? A gente vai discutir mais sobre isso na aula síncrona, né, sobre o uso dos instrumentos. Uma segunda forma de fratura do instrumento é a fratura do tipo flexural. É uma fratura muito comum quando você pega, por exemplo, um clipe metálico, né, um arame mais fino, e que você cria em um único ponto dele as tensões de deformação.
como se eu ficasse trabalhando aquele clipe, aquele pedaço de arame, né, um fio de orto mais fino, de um lado para o outro. Eu crio um único ponto de tensão e esse ponto ele começa a haver uma deformação da liga até haver a ruptura. Tá? Então lembrem-se do clipe metálico, do fio de orto em que eu vou para um lado e para o outro com ele, ou forçando esse clipe, esse pedaço de metal, a mesma coisa na lima quando eu deixo o meu instrumento em rotação na curvatura. Né? Então eu tenho diferentes ações de tensões, né, naquele ponto único e pode-se criar um ponto específico de fratura e de ruptura. Nós temos vídeos, vocês vão perceber e vai ficar fácil visualizar. Né? É uma outra fratura que pode ser evitada ou diminuída a sua frequência quando eu utilizo o instrumento da maneira correta que nós vamos discutir. Tá? E a terceira forma de fratura do instrumento é a fratura torsional, ou por torção. Que o instrumento em rotação ele tem a sua ponta presa e o instrumento continua em rotação. Então aquele instrumento ele começa a deformar, né? Como a gente pode observar esses instrumentos aí da parte inferior, né, do slide, vocês percebem essa deformação do instrumento até que haja uma ruptura. A ponta fica presa e o instrumento continua girando. Então ele vai deformando, vai perdendo, né, o seu desenho original até que haja ruptura. Ok? Então lembrem-se dessas três formas de fratura. Nós vamos trabalhar ali nos próximos slides vídeos para facilitar esse entendimento. Mas primeiro, não amem o instrumento. O instrumento ele cansa, ele tem uma fadiga por usos excessivos. Então, a partir do momento em que há uma deformação do instrumento, ele precisa ser substituído. Segunda, fratura flexural. O instrumento ele não pode ficar parado na curvatura, senão eu crio um ponto único de tensão que pode haver a ruptura. Lembrem-se do fio de orto, do clipe metálico, em um único ponto eu fazendo movimento de idas e vindas, dobrando esse fio no mesmo ponto e isso pode levar à fratura. E a última torsional, a ponta do instrumento não pode prender nas paredes. Então eu preciso da ponta mais livre para que ela não prenda nas paredes do canal e haja ruptura, torção até a ruptura do instrumento. Tá bom? Então vejam, primeiro tipo de fratura, flexural. O instrumento permanece girando no mesmo ponto até que haja fratura. Ou seja, cria-se um ponto único, né, de concentração de tensões até que haja ruptura do instrumento. Ok? Então, qual que é o cuidado que eu vou ter na clínica para que não haja fratura flexural? O movimento de entrada e saída. O instrumento está sempre em movimento dentro do canal para que ele não fique girando parado na curvatura, para que eu não crie esse ponto único de tensão. Então, por isso, nós vamos trabalhar com vocês aquele movimento de entrada e saída, né, jogando contra as paredes antifurca, jogando contra as paredes, né, laterais no momento da remoção, entrada do instrumento, sempre em movimento, nunca o instrumento parado. Segunda forma de fratura, a torsional. O instrumento prende a ponta e ele continua girando. Então veja, a gente prende a ponta, ele continua girando e fratura. É muito rápido, né? Dá até uma certa angústia de trabalhar com esse instrumento. Mas aqui nós prendemos a ponta de uma forma, né, bem intensa e aí essa fratura acontece. Vejam em câmera lenta, né, fica mais fácil a gente entender. Percebam que o instrumento, quando ele tem a sua ponta presa, ele começa a deformar até que haja fratura. Tá? Então, qual que é o cuidado que nós devemos ter no uso desses instrumentos? Que a ponta não se prenda, ou seja, eu não tenho um avanço muito rápido do instrumento dentro do canal radicular. Esse avanço ele precisa ser lento. Aquele movimento gradual de entrada e remoção, né, sem uma tentativa de se atingir o comprimento de trabalho em um único movimento, ok? Então precisamos dessa inserção gradual. A lima entra 2, 3 milímetros, eu removo, ela entra mais 2, 3 milímetros, eu removo. Sinto a pressão do instrumento, eu não vou forçar esse instrumento de forma excessiva dentro do canal, evitando-se, né, prender-se à ponta do instrumento e uma possível ruptura, ok? Então os cuidados na utilização da instrumentação rotatória. Primeiro, sempre o instrumento em movimento, de entrada e saída. Então entrem com o instrumento e removam de forma gradual.
sem uma entrada abrupta, nós não temos pressa em atingir o comprimento de trabalho. Nós precisamos de uma entrada gradual até se atingir o comprimento de trabalho definido na odontometria, né? Definido na minha radiografia de odontometria, ok? Então sempre entrando e saindo e o instrumento em movimento. Também nunca vou colocar o instrumento e acionar o motor dentro do canal quando o instrumento já está no comprimento adequado. Ele precisa entrar em movimento e sair em movimento, ok? A força que se é aplicada no instrumento quando ele inicia o seu giro dentro do canal radicular é muito maior do que o instrumento já entrar em rotação, né? A força sobre as paredes. Existe um exemplo muito simples que o professor Carlos sempre usa, né? Aquela questão de quando você vai ajudar alguém a empurrar um carro, por exemplo. O carro ele teve um problema, acabou a gasolina, ele não está pegando, a bateria está arriada, e aí você inicia a força, o carro está parado. É uma força muito maior que a gente tem que fazer do que alguém já está empurrando o carro e você vem para ajudar, né? E empurra aquele carro já em movimento. A força aplicada é muito menor. Então, se o instrumento já entra no canal em rotação, a força sobre esse instrumento, a chance desse instrumento prender no canal radicular é menor do que você inserir o instrumento e acioná-lo dentro do canal radicular, ele já preso nas paredes do canal, ok? Segundo ponto, nunca deixar o instrumento parado na mesma posição, lembrando da fratura flexural. Então, se eu deixo o instrumento parado na mesma posição, na região de curvatura, em movimento, né, a chance de fratura desse instrumento é maior, né, em que eu crio um ponto único de concentração de tensões. Então, eu vou distribuindo as tensões no movimento de entrada e saída, sem o instrumento estar parado na mesma posição. Terceiro, se eu encontrar um obstáculo, o instrumento não entra, eu faço uma leve pressão, eu não consigo penetrar mais esse instrumento, eu recapitulo, volto com instrumentos de menor calibre, posso pegar uma lima manual de aço inoxidável número 15, 20, de pequeno calibre, vejo se eu tenho o caminho do canal radicular, né, acessível, lembrando dos movimentos exploratórios, né, ver se há alguma dificuldade na ampliação, ou se houve, às vezes, né, algum obstáculo ou tem algo impedindo a entrada de instrumentos mais calibrosos, ok? E por último, evitar a pressão em excesso. Então o instrumento ele precisa descer, é claro que o instrumento ele vai cortar as paredes, eu preciso fazer uma leve pressão, né, para atingir o comprimento de trabalho, mas sempre de forma gradual e sem pressão em excesso. Eu não vou forçar o meu instrumento de forma excessiva, sempre um controle nesse peso que nós temos na mão para que o instrumento entre de forma, né, gradativa, sem que haja essa pressão excessiva, possivelmente prendendo a ponta e levando àquela fratura que nós vimos, que é a fratura por torção, fratura torsional, ok? Então é importante que nós entendamos os mecanismos de fratura, como esse instrumento pode fraturar, para que eu utilize, né, dos mecanismos desse conhecimento para evitar ou diminuir a chance de ocorrer fraturas de instrumento. Pode ocorrer, sim, né? É um acidente durante a instrumentação, durante o uso desses instrumentos, mas se eu tomar esses cuidados, a chance de ocorrer é muito pequena, ok?